Em um tempo onde mamíferos gigantes dominavam as Américas, uma fera espreitava nas sombras, um verdadeiro rei entre os felinos pré-históricos. Com suas poderosas mandíbulas e caninos letais, o tigre dentes de sabre era um caçador implacável. Mas qual era o seu verdadeiro segredo para a sobrevivência? Nesse Paleovida, vamos desvendar os mistérios por trás desse animal. Como caçava, como vivia e por que desapareceu? Prepare-se para uma viagem no tempo para conhecer tudo sobre o lendário Smilodon, o tigre dentes de sabre. Bora! O Smilodon, que do grego significa dentes de sabre, é um felino extinto conhecido popularmente como tigre dentes de sabre. Ele viveu nas Américas durante o período Pleistoceno, entre 2,5 milhões a 10 mil anos atrás. Mas apesar de ser chamado de tigre dentes de sabre, ele não possui parentesco com os tigres e com nenhum outro felino moderno. Mas seu porte físico é similar ao do tigre e do leão, embora ele seja mais forte e robusto. Possuía membros longos, uma cauda curta, parecida com a de um lince moderno, e um cérebro comparativamente menor que de outros felinos. Mas o que o torna tão famoso são seus longos caninos de 28 centímetros. Mas apesar de ser musculoso e poderoso, o Smilodon tinha uma mordida relativamente fraca. Os caninos eram frágeis e não suportavam muita pressão. Somente quando a presa já estava totalmente subjugada, eles entravam em ação para cortar a garganta. Talvez a presença de músculos mais fracos na mandíbula tenha sido uma adaptação para reduzir o risco de fratura nos enormes dentes, além de permitir que a mandíbula dele abrisse em um ângulo de 120 graus, 2 vezes maior que um leão, que só consegue abrir suas mandíbulas a 65 graus. O Smilodon gracilis foi a menor espécie, com o peso estimado de 55 a 100 kg. Ele era semelhante ao seu predecessor Megantherium, do mesmo tamanho, mas sua dentição e crânios eram muito mais avançados, se aproximando do Smilodon fatalis. O Smilodon fatalis era intermediário em tamanho com o Smilodon gracilis e o Populator. O fatalis variava de 160 a 280 kg, 1 metro de altura e 1,75 m de comprimento. A espécie tinha um tamanho semelhante a de um leão, mas era mais robusto e musculoso, e portanto tinha uma massa corporal maior. Seu crânio também era semelhante ao do Megantherium, embora mais maciço e com caninos maiores. Agora o Smilodon Populator está entre os maiores felinos conhecidos, com uma massa corporal variando de 220 a 470 kg. E um crânio grande de Smilodon Populator descoberto no Uruguai, medindo 39 centímetros, indica que esse indivíduo pode ter pesado 436 quilos. Ou seja, o bicho era fortemente pesado. Essa espécie, chamada de tigre dentes de sabre sul-americano, media 3 metros de comprimento e 1,20 m de altura. As patas dianteiras do Smilodon eram especialmente poderosas e seu corpo era adaptado para saltar sobre a presa, mas ele não era um corredor muito rápido. E ao invés de perseguir suas presas como um leão, ele caçava por emboscada, predando animais relativamente mais lentos, como a Macrauchenia, Toxodontes, algumas espécies de mamutes e mastodontes e preguiças gigantes. O Smilodon e outros felinos dentes de sabre foram reconstruídos com pelagens de cores simples e com padrões manchados, o que parece ser a condição ancestral dos feliformes, ambos considerados possíveis. E estudos de espécies de felinos modernos descobriram que aqueles que vivem em planícies tendem a ter pelagens uniformes, enquanto aqueles que vivem em habitats mais vegetados têm mais marcações no corpo. No ano de 1830, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lande e seus assistentes coletaram fósseis em cavernas calcárias perto do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre os milhares de fósseis encontrados, ele reconheceu alguns dentes da bochecha isolados como pertencentes a uma hiena, que ele chamou de hiena nihoga, em 1839. Depois que mais materiais foram encontrados, incluindo dentes incisivos e ossos do pé, Lande concluiu que os fósseis pertenciam a um gênero distinto de felinos, embora transitórios para as hienas. Ele afirmou que teria correspondido aos maiores predadores modernos em tamanho e era mais robusto do que qualquer felino moderno. Lande originalmente queria chamar o novo gênero de Hyenodon, mas percebendo que esse nome já havia sido aplicado recentemente a outro predador pré-histórico, ele o nomeou de Smilodon Populator, em 1842. Outros fósseis de Smilodon foram descobertos na América do Norte a partir da segunda metade do século XIX. Em 1869, o paleontólogo americano Joseph Leidy descreveu um fragmento de maxila com um molar que havia sido descoberto em um leito de petróleo no condado de Hardin, no Texas.
Ele referiu o espécime ao gênero Felis, que era então usado para a maioria dos felinos, tanto os vivos como extintos, mas o considerou distinto o suficiente para fazer parte de seu próprio subgênero, como Felis fatalis, que significa mortal. Em um artigo de 1880 sobre felinos americanos extintos, o paleontólogo americano Edward Cope apontou que o molar do fatalis era idêntico ao do Smilodon e propôs uma combinação, Smilodon fatalis. E em seu artigo de 1880 sobre felinos extintos, Cope também nomeou uma terceira espécie de Smilodon, o Smilodon gracilis. A espécie foi baseada em um canino parcial que foi obtido na caverna Port Kennedy, perto do rio Schuylkill, na Pensilvânia. Cope descobriu que o canino era distinto das outras espécies de Smilodon, devido ao seu tamanho menor e à base mais comprida. Por muito tempo, o Smilodon tem sido o dente de sabre mais completamente conhecido, e ainda é um dos membros mais conhecidos do grupo. O termo dente de sabre se refere a vários grupos de sinapsídeos extintos, como mamíferos e parentes próximos, que evoluíram caninos extremamente longos, bem como adaptações do crânio e um esqueleto relacionados ao seu uso. Isso inclui os gorgonopsídeos, tilacosmilídeos, ninravídeos, barboirofelídeos e macairodontíneos. E dentro da família Felídeo, os membros da subfamília Macairodontine são chamados de gatos dente de sabre, e esse grupo é dividido em 3 tribos, Metailurine, Homoterine e Smilodontine, a qual pertence o Smilodon. Os primeiros felinos são conhecidos do Oligoceno europeu, como Proailurus, e o mais antigo com características de dente de sabre é o gênero Pseudaelurus do Mioceno. A morfologia do crânio e da mandíbula dos primeiros felinos dente de sabre era semelhante ao do moderno leopardo nebuloso. A espécie mais antiga, o Smilodon gracilis, viveu de 2,5 milhões a 500 mil anos atrás, e foi o sucessor norte-americano do Megantherium, do qual provavelmente evoluiu. O próprio Megantherium entrou na América do Norte vindo da Eurásia durante o Plioceno, junto com o Homotherium, e o Smilodon gracilis alcançou as regiões do norte da América do Sul durante o Pleistoceno inferior, como parte do Grande Intercâmbio Americano. E o Smilodon fatalis existiu de 1,6 milhão a 10 mil anos atrás, e substituiu o Smilodon gracilis na América do Norte. E a última espécie, o Smilodon populator, existiu de 1 milhão a 10 mil anos atrás na América do Sul. O Smilodon viveu durante o período Pleistoceno e talvez foi o mais recente dos felinos dente de sabre. O Smilodon fatalis viveu em uma variedade de habitats, sendo capaz de habitar desde pastagens abertas a florestas fechadas. A vegetação do sudoeste da América do Norte sustentou grandes herbívoros, como cavalos, bisões, antílopes, veados, camelos, mamutes, mastodontes e preguiças gigantes, além de vários outros predadores, como o Homotherium, o Xenosmilus, lobos terríveis, ursos de cara achatada e o leão americano. E a competição com tais carnívoros pode ter impedido o Smilodon fatalis de atingir o tamanho do populator. O Smilodon populator foi muito bem sucedido, enquanto o Homotherium nunca se espalhou pela América do Sul. A extinção dos tilacosmilídeos foi atribuída à competição com o Smilodon, mas isso provavelmente é incorreto, pois eles parecem ter desaparecido antes da chegada dos grandes felinos. Os pássaros do terror, no entanto, podem ter dominado o nicho de grandes predadores da América do Sul até a chegada do Smilodon. O Smilodon populator pode ter ficado maior que o fatalis devido à falta de competição na América do Sul. O populator surgiu após a extinção do Archaeopterygium angustidens, um dos maiores carnívoros de todos os tempos, e poderia, portanto, assumir o nicho de mega carnívoro. O Smilodon populator preferia presas grandes de habitats abertos, como pastagens e planícies. Dessa forma, a espécie sul-americana provavelmente era semelhante ao leão moderno. O Smilodon populator provavelmente competiu com o canídeo Protocium ali, mas não com a onça pintada, porque ela se alimentava de presas menores. Junto com a maior parte da megafauna do Pleistoceno do Novo Mundo, o Smilodon foi extinto há 10 mil anos. Sua extinção foi associada ao declínio e extinção de grandes herbívoros. Portanto, o Smilodon pode ter sido muito especializado na caça de presas grandes e pode ter sido incapaz de se adaptar. Outras explicações incluem as mudanças climáticas e a competição com os humanos, que invadiram as Américas na época em que o Smilodon desapareceu. Por milhares de anos, o tigre dente de sabre dominou as Américas, mas toda lenda tem seu fim. Com o fim da Era do Gelo, as enormes presas que uma vez garantiram sua sobrevivência se tornaram um fardo. Além disso, uma nova ameaça surgiu: os primeiros humanos. Com
Com armas e estratégias de caça avançadas, eles mudaram o equilíbrio da natureza, tornando ainda mais difícil a sobrevivência do tigre dentes de sabre. Assim, por volta de 10 mil anos atrás, os últimos Smilodons desapareceram para sempre, deixando para trás apenas seus fósseis e um legado de fascínio. Então, curioso, o Smilodon pode ter desaparecido, mas sua história ainda vive nos fósseis e na imaginação de quem tenta recriar esse mundo perdido. O tigre dentes de sabre pode ter desaparecido, mas sua lenda continua viva. E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Então, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!